Esse livro é para quem ainda, ainda acha que a emancipação humana está no horizonte, é possível, apesar das dificuldades que a gente tem, tá bom? Vou falar primeiro, listar o que eu não tem uma ordem de mais ou menos importante. Eu fiz uma lista do que eu considero os 9 erros da minha geração, tá? E vou pronto descrevê-los. Primeiro, acreditar que a democracia é um valor universal e é o método para a conquista da emancipação humana. Dois, na minha lista, acreditar que o Estado burguês, ou Estado do capital, é Estado ampliado e pode ser colocado a serviço da classe que o ocupar. Três, acreditar que hegemonia se conquista ocupando espaços institucionais, seja ele no Estado, seja ele na sociedade civil. Quatro, acreditar que o proletariado é ontologicamente revolucionário. Cinco, acreditar que as crises cíclicas do capital abrem automaticamente janelas revolucionárias. Seis, acreditar que a conquista da emancipação humana se dá por etapas. Etapa democrática das revoluções, no caso dos stalinistas, e reformas, no caso dos social-democratas. Sete, acreditar que o proletariado perdeu o protagonismo na luta pela emancipação humana para os novos movimentos sociais e identitários. Oito, identificar como sinônimos capital industrial e indústria capitalista. Nove, identificar ou considerar também como sinônimos o proletário e o operário fabril. Eu listei esses para a gente conversar, porque todos aqui tenho certeza que leram o livro, eu vi pela pesquisa, ou parcial ou totalmente, então sabe do que ele trata. Desses 9, o único que eu não passei por ele aí no livro foi a questão da crise, das crises cíclicas e a abertura das janelas revolucionárias. E vou contar um pouquinho o caminho de como eu cheguei ao livro, para daí, no final da exposição, conversar sobre esses 9 erros que eu listei para minha geração. E eu sou de 1964. Então, quando eu me tornei um ser que sabia que tinha mundo, já era ditadura civil-militar no Brasil, né? Então, eu peguei ali minha adolescência e a juventude dentro dessa forma de governo. Então, minha entrada na luta política, enfim, minha consciência política e de classe foi se desenvolvendo na saída, né? Na luta ali da ditadura contra a ditadura, naquele período ali, a partir de 77, 78. Na verdade, eu mesmo, só lá para os anos 80 que eu entendia o que era nós e eles. Nós e eles, tá bom? Então, só para situar um pouco a minha geração, que eu estou considerando nos últimos 40 anos, 30, 40 anos. Então, vou contar um pouquinho o caminho que eu fiz no livro, que foi o seguinte, eu vou fazer um recorte em 2008. Em 2008 eu tive um grave problema de saúde e acabei me afastando de todas as atividades, né? Do trabalho, enfim, e, e fiquei por praticamente, bom, internei, enfim, mas em tratamento e cuidados, né? Para retomar a vida normal, fiquei pelo menos uns 3 anos, né? Depois, para retomar trabalho, retomar meu papel de pai, filho, marido, enfim, papel na vida, demorou mais um tempo. E para retomar a militância mesmo, foram pelo menos uns 6 anos, né? Então, de 2008 a 2014, muita coisa aconteceu. E eu ficava sabendo por Carlão
porque era meu portalzinho para esse mundo, meu portal para esse mundo. Mas a gente só falava perfumarias, porque eu não estava em condição de, né? Mas ele era meu portal aí. E, e aí fiquei sabendo que existia um debate ali na escola na qual eu me formei como monitor, que era o 13 de maio, que era um lugar de muitas polêmicas e, e por meio dele fiquei sabendo de algumas polêmicas. Com aquela vontade de voltar mesmo para essa, né, para esse mundo de mudar o mundo, eu, em 2013, tive uma conversa, fui visitar um amigo que nós temos em comum, que é mestre quase de todos nós aqui, que é o Scar. E numa conversa com ele em 2013, um pouquinho antes de eu voltar para a militância em 2014, ele me contou que havia mudado o final do curso que ele dava, que era História do Movimento Operário Brasileiro. Ele considerava o período de 79 e 80 até o momento que a gente estava estudando. Eu, por exemplo, fiz esse curso lá pelos anos 90. Então, de 80 aos nossos dias, e nesse curso, a gente retomava a herança dos movimentos revolucionários e olhava qual era a tarefa dos brasileiros, dos revolucionários brasileiros, né? Naquele momento, a partir da herança que a gente recebia. O SCAP é criador desse curso e na verdade, para puxar, foi por meio do 13 que eu tive contato com os nossos, com a tradição revolucionária. Eu não tinha esse contato, né? Era um revoltado. E foi lá que eu conheci, né, alguns dos nossos mais bravos, no sentido de capazes, né? Intelectuais orgânicos da nossa classe, né? Marx Engels, Rosa Luxemburgo, Lenin, Bakunin com Malatesta, Kollontai, de Santa Maria, enfim, foi por meio do 13 de maio que eu tive contato com essas nossas referências. E é lá que eu fiz o curso de monitores. Isso é interessante para a história do livro. E, e no caminho ali entre a casa dele e a padaria, né, na Rua das Palmeiras até a padaria, acho que agora já posso falar, depois de 30 anos, dá para falar? Ele foi me contando o arranjo que ele fez para explicar o que ele chamava de uma vitória estratégica que se converteu numa derrota do projeto socialista. Ou seja, a estratégia democrática e popular, que ele assim chamava, e foi vitoriosa para o objetivo que tinha, acabou se convertendo na derrota do projeto socialista no Brasil. E ele estava diferente, rapaz. Ele era meio avesso à burocracia acadêmica, que ele chamava, né? Aquelas longas citações e listas de autores, mas no caminho ele foi me contando. Olha, isso aqui é Gramsci, né? Ó, dos liberais democratas aos anarquistas, todos têm a democracia como princípio, e foi me contando, né? Caio Prado disse isso, Florestan disse aquilo, e eles parecem que são referências teóricas dessa estratégia. Carlos Nelson Coutinho, né? Essa ideia do Gramsci, que as pessoas têm de conquista de hegemonia, de ocupar espaço institucional, você vem de uma leitura do Gramsci, do Carlos Nelson Coutinho. E ele foi montando ali aquele roteiro no caminho, e, rapaz, eu estava com vontade de voltar, falei, é agora, agora que eu volto, né? Quero conhecer, porque eu fiquei por 6 anos, e 6 anos é muito tempo na conjuntura atual, né? E quero conhecer o que tem acontecido. Então ele me disse, ó, e a gente está usando uma categoria aqui, que é o inventário, no sentido que o Gramsci disse. Vamos ver o que é nosso, o que é herança da nossa tradição revolucionária, do nosso pensamento, nossa forma de organização, e o que é emprestado de outras classes. E aí, a palavra inventário é, digamos, o eixo a categoria que a gente está usando para cumprir essa tarefa, né? E é isso que tem para hoje, Alice. Porque na conjuntura atual,
é o que tem para nós, é conseguir entender o que aconteceu. A pergunta do século, né? Por que fomos derrotados? Aqui no Brasil, e depois dá uma olhada no mundo. Mas ele falou: estou interessado aqui no que ocorre e ocorreu no Brasil. Bem, o que eu fiz? Eu fui mergulhar e estudar para tentar correr atrás do prejuízo que eu tinha nesses 6 anos aí que tinha ficado fora. Descobri, por intermédio dele, que tinha um núcleo de estudos que trabalhava temas do inventário lá no Rio de Janeiro, no DEPEN, no Núcleo de Estudos e Pesquisa Marxista, que o José Paulo Neto e o Mauro Iazzo, que é um dos também fundadores do 13, né, com o SCAP, é, que estavam pesquisando, e tinham muitos monitores e pessoas que tinham passado pela escola de educação popular 3 de maio, estavam indo para a academia estudando temas, né, sobre a nossa vitória que tinha havido se convertido em derrota. E também descobri que em Santa Catarina o Paulo liderava um grupo de estudos na Universidade Federal, que era o GCAT, né? Grupo de Estudos, Capital, Trabalho e Educação, né? E que também estavam refletindo sobre enfim, nossas insuficiências teóricas. Então, mergulhei nos estudos, né? A ideia, a minha ideia ali no momento era conhecer o que tinha de mais avançado ali nos estudos até então. Então, tomei contato com alguns textos, o Mauro também já tinha feito sua tese de doutorado, falando a história do PT né, entre a negação e o consentimento. E o Scarpa brincava com ele que a tese de doutorado dele era a carta de desfiliação do PT, enfim. Então tinha esses estudos e foi mergulhar nesses estudos, né? Dentre daquilo que já tinha sido levantado, tinha um texto, e pode ser que eu não lembre de cor o título inteiro, Estratégia Democrática, não lembro o título inteiro do texto, mas que tinha sido escrito pelo Vitor Neves, pelo Caio, Isabel Mansur, Fernando, enfim, aquela galera que era orientada ali pelo Stefano, né? Então, tive acesso a esse texto e aqueles textos que o Scarpa usava no curso dele de História do Movimento Operário Brasileiro. E eu vi que ele tinha uma série de eixos ou de princípios que, digamos, informavam a estratégia democrática e popular. Dentre essa lista, que está dentro ali daquilo que eu coloquei como 9 erros, duas eu entendi que eram, digamos, chave, como se fossem colunas mestras dessa estratégia. A aceitação da democracia como valor universal e como método para a conquista do socialismo, enfim, e da emancipação humana. E a aceitação da perda do protagonismo nesse processo do proletariado para os novos movimentos sociais que o Caio que escreveu sobre isso coloca entre aspas, os novos, né? Que os movimentos sociais não são novos no sentido, mas é nova a interpretação somente dada pelos pós-modernos, que eles seriam os protagonistas no momento que a gente está vivendo aqui no final do século XX, início do XXI. Então eu falei, essas são duas colunas metras. E falei, eu vou explicar por que que a democracia se tornou um valor universal no nosso meio e me empolguei, fui para cima. Um dia conversando com o Scarpa mais tarde, ele falou, eu tenho um rapaz aí, um pianista, músico, um ser humano incrível, e já está na eu procurei, quadringentésima página sobre esse tema. Está estudando o pensamento do Carlos Nelson Coutinho, porque ele informa a estratégia democrática. É o Vitor Neto. Aí
tirei meu cavalinho da chuva, botei a viola no saco, falei, vou esperar essa tese sair então. Tava lá na UFRJ, né? E falei, vou ficar aqui com o proletariado e dar uma pesquisada, porque eu acho que essa é uma. Eu pensava assim, se a gente conseguir resolver essa parada, trazer de volta o proletariado como provar, né, que ele continua classe fundamental, tá feito. Tá feito. A gente supera essa estratégia. Essa era a minha ilusão ali quando comecei a levantar os primeiros quantitativos do proletariado no Brasil, tá? Justiça seja feita, eu preciso lembrar que lá no espaço do 13 de maio, dessa Escola de Educação Popular, percorri aí o Brasil inteiro, sempre continua percorrendo, não mais como o CNPJ e tal, mas agora como um Fórum Nacional de Monitores, a gente nunca abriu mão de entender o proletariado como protagonista, né? Mas, como eu disse no começo, isso não importa. O fato de a gente ter essa posição hegemônica, a posição que é comum, passou para as formas de organização, de pensamento né, dos emancipacionistas, enfim, daqueles que lutavam e lutam pela emancipação humana no Brasil, passou a fazer parte do pensamento no Brasil. Então, né, o que acontecia de fato é que estava à frente das lutas, os movimentos, né? Nós mesmos tínhamos um encanto, né? O Brasil tinha um encanto pelo movimento dos trabalhadores sem terra, movimento dos trabalhadores sem teto, movimento negro, movimento feminista, enfim. Não só encanto, né? Porque eles estavam sempre em ação. Então, e é um adendo a essa conversa, mas, de fato, o que ficou, tanto no imaginário como nos estudos, como, enfim, na prática da nossa classe no Brasil e no mundo, pelo que eu vi, é de que o proletariado perdendo força, né, ia dando lugar ao protagonismo dos movimentos sociais identitários, né? Bom, eu acho que tem que retomar aí para informar o que está no livro, tem que falar de uma coisa que é importante, que é uma tradição na escola 13 de maio, desde quando ela era uma instituição com CNPJ e tudo, até agora que não tem mais o CNPJ, mas ela continua existindo como um fórum nacional de monitores, né? Mas as polêmicas sempre foram um tempero dessa escola, tanto com aqueles que a escola criticava, quanto entre nós mesmos, né? Porque o que acontecia? A gente ia pelo Brasil afora fazendo as atividades de formação, eh, e na volta a gente debatia as perguntas que apareciam no programa de cursos e também aquilo que a gente mesmo trazia, né? Ó, temos dúvida aqui, dúvida ali. E, e uma assim, na minha volta, eu entrei no programa de monitores em 1990. A escola já tinha mais de 4 anos, se eu não estou enganado. Eu era da quarta turma, então já trazia polêmicas e iniciativas ali daquele período, rico período que a gente vivia. E mais adiante, essas polêmicas continuavam. Uma delas, quando eu volto para. Porque assim, a gente debatia, fazia tipo uma avaliação do que a gente, das perguntas que a gente tinha no período. Fazia, digamos.
como é que tinha sido a nossa performance, e quantos cursos tínhamos dado e quais eram os temas que a gente trazia para o debate, num fórum que chamava Fórum Nacional de Monitores, que agora é o que dirige, tem a herança, né, entre aspas, da, e continua fazendo o programa de formação. E no o programa de formação que a gente tinha, e tem ainda, ele continua, um dos cursos que era o nosso carro-chefe era o Como Funciona a Sociedade 1, e continua sendo um curso muito dado até hoje, né? E ele trata categorias, né, bastante complexas, né? Classe, é, valor, mais-valia, mais-valor, trabalho abstrato, é, enfim, alguns com menos, outros mais profundidade, mas são categorias complexas, né? E o 13 tem até, e tinha e tem, né, uma forma de tratar e de lidar com a exposição que é diferente, diferenciada, né? Que as pessoas chamavam do jeito 13 de fazer formação, né? Uma forma, uma pedagogia envolvente, uma forma de expor, né, que tem muita participação, enfim, quem já fez sabe como é. E que é popularmente chamada de o jeito 13 de fazer formação. Muito bem. Em 2014, quando eu volto para um Fenemê e por aí, me dou de cara com uma polêmica, né? Um dos nossos históricos, o Paulo Tumolo, dizia que a gente tinha problemas na exposição do conceito de valor, de trabalho abstrato, isso num dos cursos que era nosso carro-chefe. Imagina, a nossa reação ali quando ele começa a falar isso, né? Então, era o cartão de visitas, né? E ele, daquele jeito dele, que vocês conhecem, parte de vocês conhece, né? Quando ele começava a falar, dificilmente ele terminava a argumentação. Eu não, simplesmente não entendi muito o que estava acontecendo. Eu falei, vamos embora para ver se entende essas polêmicas. Mas para ser preciso, ele dizia, ó, tem insuficiências na nossa compreensão dessa categoria. É, na verdade, não é nem suficiência na compreensão, talvez, pelo que eu entendi, é na hora de expor, não é? Então, a gente não está deixando essa categoria como ela devia estar. E nos limites desse curso, não dá. E essa a polêmica girava em torno disso, né? Porque mais interessa aqui não a polêmica, mas a consequência disso para o livro, né? Então, tá, legal. Existe uma polêmica em torno da compreensão do trabalho abstrato, do que é a substância do valor, e, portanto, vai influenciar na compreensão da mais-valia e assim por diante. Então, fui procurar também me informar sobre essa questão. Como eu estava pesquisando, mas não queria entrar no programa institucional do doutorado, eu convidei o Mauro, apresentei para ele minha perspectiva de pesquisar o proletariado nos quantitativos e sua influência no Brasil. Então, convidei ele para me ser um orientador, assim, não formal, ele topou, e depois convidei o Paulo. Era lá por 2016, por aí, quando eu os convidei. Um pouquinho antes disso, eu tinha convidado o Scap para fazer uma síntese da explicação dele aqui na cidade onde eu moro. Era 2015, em abril. 15 de abril era, me lembro. Como se fosse hoje. Um público que seleto. Jussieldo estava lá, o Carlos estava lá, que acho que não está aqui, que eu não estou vendo. E mais outras pessoas que não tinham. Luciene, que eu acho que não está aqui. Que não tinham participado nem do curso de História dos Trabalhadores Brasileiros, do Movimento Operário Brasileiro com o escape, e nem tinham acesso ainda a essa explicação. E aí ele passou um sábado aqui com a gente explicando o caminho que ele fez.
com mais, não tão informal quando fez comigo em 2013, mas e não tão com o tempo que ele precisava, como fez em 2000 e não ele fazia no curso, mas ele fez uma síntese. A partir dessa síntese, eu continuei estudando o material, falei, olha, tomei uma decisão quase que pessoal, falei, pelo menos do ponto de vista do pensamento, eu não atuo mais nessa estratégia, tá? Convidei alguns amigos, nós criamos um núcleo chamado Norte, Núcleo de Organização dos Trabalhadores da Educação, que mais tarde evoluiu para inconformados e divergentes educacionais, e agora a gente chama de inconformados e divergentes emancipacionistas, de acordo com a compreensão que a gente foi tendo da estratégia. Então, a ideia era, e ainda que fosse um germe, a gente criasse, enfim, teoria, mas antes, práticas que começassem a ser diferente das práticas que a gente fez até então, que a gente tinha até então na estratégia democrática e popular, né? Então, buscar conhecimento, buscar o inventário, sempre ia fortalecer, do ponto de vista nosso ali, do núcleo, a nossa iniciativa de contribuir nesse movimento todo que no Brasil, que não é grande, mas que existe desde o segundo governo, primeiro, segundo governo do Lula, que era a dissidência, já tinha um movimento, né, de tentativa no Brasil de superar a estratégia democrática, né? Então, todo mundo naquela fase de serialidade que a gente entrou depois do segundo governo Lula e depois com o segundo da Dilma, com o impeachment, né? Aquela serialidade toda. Então, nós estamos todo mundo procurando os irmãos, né? Então, cada um está procurando uma forma de superação. Nós falamos, vamos dar nossa pequenina contribuição por aqui. Então, estudar passou a ser parte desse e informar essas pequeninas ações que a gente tinha por aí de tentar ir construindo um novo, né? E faltava citar isso. Nesse mesmo período aí, um pouquinho mais adiante daí, então, continuei as pesquisas e quando chegou ali para 2020, eu participei da organização de um ciclo de estudos com mais 7 camaradas. 4 deles estão aqui, né? 3 deles, né? A Beca, Branco e o Felipe, e eu, nós 4 estávamos na organização do ciclo de Decifra-me Enquanto Devoro, no primeiro ciclo. E ali eu fiz questão, no período, né, um pouquinho antes da pandemia ali, de sugerir que o inventário fosse socializar os estudos do inventário, fosse um dos eixos principais do ciclo. E de fato isso aconteceu. Foi só lá, nesse ciclo, que a Beca atuou por um ano, se não estou enganado, eu e Branco por 2. Fechamos no segundo ano e o Felipe parece que foi até o terceiro ano, foi o último ciclo lá. Mas os primeiros 2 anos, eu e Branco e Beca e Felipe estamos diretamente implicados, no sentido positivo da palavra, né? De socializar as reflexões sobre o inventário, ou melhor, o inventário da estratégia democrática, ou seja, todos os estudos no sentido de compreender por que uma vitória se converte em derrota do socialismo, a vitória da estratégia democrática popular se converteu uma derrota do projeto socialista no Brasil. Nós estávamos ali ah, debatendo, etc. Um dos debatedores está aqui, é uma honra tê-lo aqui, que é o Helder. Ele nos trouxe os estudos sobre a China, atualizou para a gente. Eu acho que ele está aqui, se ele não. Deve estar, que eu não estou vendo aqui. Tá. É, E nesse período aí do Decifra, é que nós podemos ouvir com mais calma e tranquilidade a argumentação do Paulo, né? Do Paulinho, que é o Paulo Sérgio Tumbolho, que a gente chama carinhosamente de Paulo. E aí, ele fez as exposições ali, somente sobre as polêmicas que ele teve e os estudos que ele fez
ao criticar a tese de que o trabalho não era mais uma categoria chave na sociologia, enfim. Os estudos deles são críticos ao Hoff e ao Habermas e tal. E dali, dessas polêmicas, né, desses estudos, ele basicamente disse que existia uma compreensão dos críticos do fim do trabalho de que a indústria, né, o sistema fabril, é o local do capitalismo industrial, né? Capital industrial. E o proletariado é o operário fabril, né? Então, se a indústria perde, ele falou que o Off e o Abraham deram para ele de bandeja, né? Dizendo, não, tá vendo? Na Alemanha, o setor de serviços é mais de 70%, enquanto a indústria é menos de 30%, tá vendo? Então, ó, a indústria em queda, é, operário diminuindo quantitativa e qualitativamente, bom, perdeu força. O capital pode viver sem proletariado, né? Isso, eu não lembro mais se é o Habermas ou é o Off, mas os dois concordam. É, deram para ele de bandeja. Ele falou, então, porque aí está a nossa insuficiência, ele disse, porque a gente trata, nós estamos aí carregados do trabalho concreto, produtor de valor de uso. E capital, ele é trabalho abstrato, é valor, e não importa em que local da produção você está. Produziu mais valia, produziu valor e mais valor. É, é capitalista, né? Eu sei que tem aqui colegas que vão falar, mas qual a novidade? Lá no 13 sempre falamos isso. Tá bom, nós sempre falamos, mas o mundo pensa assim: operário, proletário e indústria em queda, né? Enfim, não vou entrar na polêmica aqui, mas só para dizer que, pô, eu entendi. Independentemente da gente concordar ou não com o nosso camarada, tem uma questão aí para conversar. E como a gente sempre foi orientado na escola 3 de maio a dar preferência para o original, né? Não pelos intérpretes. Então, mesmo trabalhando com pessoas que não tinham tradição de ficar muito tempo nos bancos escolares e tal, a gente sempre ia pelo menos nos cursos de aprofundamento, ia lá no original, no Marx, né? No Lenin, enfim, quando estudávamos. Então, nós também seguimos esta, né, recomendação, que é das academias, né? O feijão com arroz das academias, né? Mas quem trabalha com educação popular às vezes fica assim, ah, mas as pessoas não vão ser capazes. A gente nunca pensou assim nessa escola, né? Claro, procurava facilitar o primeiro contato dos trabalhadores, do proletariado, com essas categorias, fazendo de forma mais dinâmica e mais simplificada, mas sempre indicávamos do original. E é isso que esse movimento todo me fez fazer também. Uma hora de volta para o capital, né? E, bom, entendida. Isso aqui é mais para a gente, para que eu expusesse por que eu fui chegando no livro, né? O Paulo me convidou para ver estudos, exposições lá no núcleo da Universidade Federal lá de Florianópolis. Aí conheci uma série de teses e, e estudos que também tratavam das nossas referências teóricas e faziam críticas, né? Então, eu espero que Joana tenha conseguido entrar, Joana Calado, com a tese dela, Classe Não Tem Sexo Nem Cor. O André pegou Para Além do Capital e Para Além e Para Quem do Capital, então fez a crítica ao Mesaros. O Vinícius, recentemente, o Paulo Freire. Tem uma série de teses que eu tive acesso. E, e aí,
convidei o Ricardo, velho, que era para estar aqui também, mas agora está numa atividade hoje, a Revolução Russa, para que a gente fizesse uma publicação no que reunisse esses estudos todos. Por quê? Porque eu já tinha participado no primeiro livro, que foi organizado pelo Vitor Neves, Mauro e a Isabel Mansur, com, chamava, né, Estratégia Democrática Popular e Popular, o Inventário Crítico. Eu participei com um artigo depois desses estudos todos que fiz, que era o lugar do proletariado na estratégia democrática, e acabou virando o nome do livro que eu publiquei, né? Aí só que eu incluí o Capital Industrial, por quê? E de 2022 para cá, eu andei estudando mais questões e quis atualizar. Mas aí, por várias razões, que não vem ao caso aqui explicar, não saiu. Falei, como não saiu, quer saber? Eu já estou com 60 anos, né? Não dá para esperar muito tempo, não. Vamos embora fazer uma síntese daquilo que eu entendo, depois de todos esses estudos, que tem de mais atualizado nessa nossa investigação do porquê fomos derrotados. E foi assim que eu cheguei ao livro O Capital Industrial e o Lugar do Proletariado na Estratégia Democrática e Popular. Tá? Eu pensei, na verdade, nisso, né? Falei, trazer, botar num livro de bolso que possa ser lido em 2 horas, no caminho do metrô para casa, ou enquanto você espera uma consulta no SUS, ou quem não tem, no plano de saúde está igual agora, se não for plano chique. Então, dá para ler, né? E agora também não é para todo mundo, né? Esse livro é para quem ainda, ainda acha que a emancipação humana está no horizonte, é possível, apesar das dificuldades que a gente tem, tá bom? Aí eu resolvi colocar os 9 erros primeiro e falar um pouquinho deles agora, para depois a gente abrir para conversa. E o terceiro bloco, para fechar, eu chamei de Parece Verdade, mas é fake, não é? E eu não sabia, eu achava que era do Titãs, assim, Não Confio em Ninguém com Mais de 30. Eu fui pesquisar, é do Marcos Valle, e é de 71 a música, né? Então eu estou dizendo isso, não confio em ninguém com mais de 30. Eu já tenho 61. Mas eu achei que seria interessante fazer um paralelo com a nosso período histórico, né? E vem lá de 80 até agora, até, eu acho que até 2012, ali 14, com o impeachment da Dilma, dá para a gente fechar um período, né? Agora, isso aqui é uma opinião minha mesmo, tá? Para ir, não confio em ninguém com mais de 30. E sobre nossa existência no século XXI. 20, 21, não é que eu sou do século passado, e boa parte de nós aqui, acho que a maioria é do século passado, mas assim, para mim é um privilégio viver no século XXI. Privilégio. E eu digo por quê? Mesmo com a conjuntura de merda na qual estamos metidos, é um privilégio, porque a gente pode olhar historicamente e ver nossas iniciativas, nossas perspectivas, nascerem, se desenvolverem e terem um desfecho, né? E a minha geração viveu uma estratégia. É um privilégio estar no século XXI vivo, né? E com o juízo mais ou menos funcionando, porque a gente pode olhar e falar, ó, erramos aqui. E pode dizer, se quiser acertar melhor, se quiser não cometer os mesmos erros que nossa geração cometeu, ignora isso aqui, que eu vou dizer daqui a pouco. E a gente pode ainda indicar, quem sabe, ó, uns caminhos. E aí não, cometam os seus erros, mas esse, pelo amor de todos os deuses e divindades e humanidades e teóricos e revolucionários, não repitam o mesmo, não é? Então acho que a gente é um privilégio estar no século XXI, vivo e com um pouquinho de juízo, um pouquinho, né? Então, para as novas gerações, é isso que eu tentei
botar no livro. A democracia não é um valor universal e nem método, nem para a conquista do socialismo, que dirá para a emancipação humana. É fake. Democracia como valor universal é fake. Ela é uma forma particular, né, histórica de direção do Estado. Na nossa época, a democracia é uma forma de governo do Estado do capital, ou do Estado burguês, ou do Estado capitalista. E já foi dos senhores, dos escravocratas atenienses, já foi dos cavaleiros do rei Arthur da Távola Redonda, né, que é uma lenda para mostrar que os cavaleiros podiam tomar decisões, não tinham um senhor absoluto dizendo ali o que era para ser feito, né? E é, no nosso século, uma das formas de dirigir o Estado que garante as relações sociais capitalistas. Então, novas gerações, minha geração cometeu esse. Por favor, não cometa. Né? É, ela tem um parzinho, que é a ditadura. Né? Então, nós vivemos hoje sob duas ameaças terríveis. Né? Dizem pra gente, se você votar em A, o fascismo virá. Se você votar em B, o comunismo virá. Então, assim, a gente fica entre a cruz e a caveirinha, né? E não tem uma terceira via. A terceira via é a ruptura, não tem. Ou a gente aceita, não é? A democracia, ou a gente vai ter a ditadura na Rússia, não é? Então, são duas ameaças que a gente vive sob elas, não é? Então, esse erro da nossa geração é melhor a gente não cometer, né? O meu aqui, sindicato dos Trabalhadores da Educação do Estado de São Paulo, a ProESP, ali no logo que acendeu essa onda de ratazanas aí na política brasileira, tinha um bordão: troque livros por armas. Melhor, ao contrário, troque armas por livros, né? Então, olha só. Por quê? Porque a democracia, etc. Enquanto a gente ficou fazendo isso durante esses anos todos, os caras, a última notícia é que eles montavam, a polícia montou uma empresa e tinha um preço, né? A morte é uma mercadoria. Quanto custa matar o, o juiz, não sei das quantas, o líder, o advogado do movimento negro, do movimento sem terra, do movimento. Então, nossa galera inteira esperando. E E a democracia contra o fascismo. É só isso. Democracia contra o fascismo. Pergunta para os nossos heróicos da resistência dos anos 30 e 40, como é que eles combateram o fascismo e o nazismo? Foi com democracia. Né? Então, ufa. É, abrir aspas não, né? Rodapé. Quer dizer que eu prefiro a ditadura à democracia. Toda vez que a gente fala isso, as pessoas, mas então você quer defender a ditadura? Não, não é isso, tá bom? O, o, outra questão, né, que é um erro da nossa geração, vamos vamos para as escolas, vamos para a direção das escolas, vamos para os hospitais, dirigir os hospitais, vamos para a Câmara de Vereadores, vamos, enfim, não vou repetir. Acreditar que, ao ocupar os espaços institucionais, a gente está conquistando a hegemonia, tá? Ao ocupar as organizações da sociedade civil e está marcando presença em todas as organizações, a gente vai conquistar a hegemonia, né? É uma leitura, como diria o Stefano, tergiversada do Gramsci, que é possível ler o Gramsci assim, que veio para nós pelo Carlos Nelson Coutinho, tá aí o Vitor Neves, para não me deixar mentir. É, hegemonia, se tivesse a Maria Lídia tivesse sido
a referência e o Edmundo Fernandes, a Maria não está aqui porque está cuidando dos seus, a gente entenderia que hegemonia se conquista com duplo poder, não com ocupar a trincheira do inimigo, né? Na trincheira do inimigo a gente morre ou luta por ele. Então, esse é um erro da minha geração que a gente não pode cometer mais. Eu mesmo terminei minha carreira como professor fazendo discurso, nunca trabalhei em escola particular, nunca, nunca fui trabalhar, entendeu? Né? E daí, sempre trabalhei na escola pública, para a escola dos trabalhadores. E meus alunos votaram no escroto, entende? Claro, fiz a diferença para muita gente, tem aqui uma queridíssima aqui que foi minha aluna e né, fiz. Individualmente fiz diferença para muita gente, mas o Estado continua sendo o Estado, né, o senhor capital. Então, é fake. Ocupar espaço institucional como garantia, construção de hegemonia, é fake. Acreditar que o Estado é ampliado, como Carlos Nelson, pode ser colocado, é de classe, mas pode ser colocado a serviço de quem o ocupa. Para mim, é o mesmo que dizer que o Estado é neutro. É mesmo que pensar como Aristóteles, ou como Montesquieu, entendeu? É fake. Estado, esse Estado que nós vivemos sob sua direção é Estado do capital, Estado do burguês, Estado que mantém as relações sociais capitalistas funcionando, ou seja, processo de valorização do valor. Seja você um democrata, que é melhor do que um autocrata, você seja um partido democrata, um partido conservador, republicano ou democrata, você está usando o Estado para manter as relações capitalistas azeitadas. Tá? O... Galera do futuro, é fake, é fake. O Estado não pode ser colocado a serviço dos interesses do proletariado, das classes oprimidas, das classes do proletariado. Bom, tá? É, e a história nos mostrou isso, não é? A social-democracia alemã, liderada por dois operários fabris, não é? E outros, nos levou, não é? Preparou o terreno para o nazismo, não é? Os democratas. No Chile, aqui pertinho de nós, em 73, né? Eu tinha ah, quanto? 9 aninhos, não sabia que os caras estavam morrendo no Chile, né? Numa tentativa maravilhosa da frente, as duas, né? Da Frente Popular, do Governo Popular no Chile, do Allende. Pô, nas regras do jogo, avançando em direção ao socialismo, né? É, e a, a burguesia capitalista, a burguesia respeitou as regras do jogo? Não. Toda vez que a gente respeita as regras do jogo, ganha no terreno deles, como diria nosso presidente, no terreno deles, contra juiz, contra torcida, ganha lá no terreno deles e segue, eles quebram as regras. É que nem a criança que não joga nada e é dona da bola. Começou a perder, ela tira a bola e leva embora, né? A usar um exemplo infantil, mas a burguesia nunca respeitou em lugar nenhum do mundo as regras do jogo, quando se trata da forma democrática de governo, porque o Estado é Estado dela, né? Então, os exemplos mais recentes nós temos no Brasil, vivemos e na África do Sul, que é um pouco mais doloroso, mas, né? Hum, Então, o Estado não pode ser colocado a serviço da classe proletária, dos oprimidos, Não pode. Claro, desde que isso não ameace o processo de valorização, pode, né? Pode ter um presidente operário, fabril, como o Lula, ele não ameaça o processo de valorização.
Mas ameaçou, aí sim é golpe, né? É, acreditar que o proletariado é ontologicamente revolucionário, essa é mais doída e eu acho que essa é uma questão fundamental para a gente. Até a minha pesquisa, eu estava convicto de que, ó, provou que ele é classe fundamental, tá feita a bagaça. Brincadeira, a bagaça, né? Tá feito, não é? É só contar para ele, rapaz, é você que cria essa bexiga toda, valoriza o valor, produz os meios de subsistência, os meios de produção, conserva, garante a manutenção a circulação da mercadoria, do capital. Ah, você, meu, agora toma essa bexiga toda, vai trabalhar para os outros, trabalha para si. Achava que bastava isso. Precisava de estudar e provar isso, não é? E aí, essa é uma das coisas que o Mauro e o Paulo escrevem sobre, né? E, infelizmente, o ser do proletariado não é antagônico à relação capitalista. Ele é contraditório, né? O, a argumentação que o Mauro e o Paulo usam têm diferenças significativas, mas elas coincidem no entender que não é ontologicamente revolucionária nem ontologicamente reformista, né? O Mauro diz que no caminho entre a consciência alienada, né, o conformismo e a consciência revolucionária, a ação para transformar essa ordem, é que está o segredo, né? Pode, pode, a classe pode se, se transformar, enfim, numa classe revolucionária. O Paulo, eu queria que ele estivesse aqui só para ver a cara dele. Ele fala assim, não sei. Falei, como você não escreve, azar o seu. Eu vou escrever o que você diz. Não sei. Ele diz, o proletariado produz sua existência na relação com, com o capitalista. O capitalista como personificação do capital constante e o proletariado como personificação do capital variável. Então, assim, instintivamente, ele não é anticapitalista, é instintivamente, porque ele produz a sua existência na relação com, o, com o capitalista, né? Então, é aí que o Paulo está. Você pode concordar ou discordar dele. Então, onde está então? Essa é outra questão aí, já vou arrematando o final. Então, onde é que está o antagonismo? Eu tô perguntando para ele, ele está pensando em algum canto do mundo, está pensando, né? Enquanto ele está por lá pensando, a gente pensa por aqui também. Então, não é ontologicamente revolucionário, lo siento, tá? É, tá, cinco que eu elaborei aqui. Acreditar que a conquista da emancipação humana se dá por etapas. Tá? Agora eu vou falar uma coisa aqui para provocar quem está aqui. Tanto as estratégias da Revolução Democrática Nacional, né, que foram implementadas e levadas a cabo pelos stalinistas, quanto a estratégia democrática social-democrata, que foi levantada pela social-democracia no final do século XIX, mas que o exemplo mais genuíno, para usar a palavra de propósito, mais genuíno, é a social-democracia alemã, é tanto nos levaram do capitalismo ao capitalismo, né? A União Soviética e o leste europeu de forma caótica e a China de forma lenta, gradual e segura. Do capitalismo ao capitalismo. Eu não tenho nenhuma moral para falar da China, assim, tipo, quem sou eu, né? Então, se eu quiser criticar a China, eu tenho que fazer a Revolução Brasileira. E aí depois falar, chineses, olha aqui como é que é o trem, né? Eu sei disso.
Mas olhando para as relações sociais predominantes no mundo, a gente vê que, né, de Sun Yat-sen a para o Felipe, essa é para você, Felipe. De Sun Yat-sen a Xi Jinping, é do capitalismo ao capitalismo. Na verdade, para ser honesto, teria que ser de Sun Yat-sen ao. Oh, meu, esqueci o nome dele, nosso querido lá que foi depois do bando dos quatro. Não sou o Helder que pode me socorrer, mas ele vai me bater também, então. Deng Xiaoping. Essa aí. Do Sun Yat-sen ao Deng Xiaoping. Né? Mas assim, guardadas as devidas proporções. Para eu fazer uma crítica, né, daquelas que merece toda 100% de confiança, tem que fazer a revolução no Brasil. Só isso. Né? Para daí falar, ó lá, ó. Como não dá para fazer num país só, aí eu tô lascado. Mas eu vou falar assim mesmo. Então, as estratégias stalinistas das etapas, tanto seja uma ruptura seguida. Ó, a ruptura como foi? O proletariado, no caso da China era minoritário junto com o campesinato, mas o proletariado, com a burguesia nacional anti-imperialista, promove a ruptura daquela ordem dominada pelo imperialismo, pelo atraso, ou feudalismo na Europa, ou aqui no Brasil, latifúndio, né? E com a burguesia nacional anti-imperialista, proletários fazem a revolução e essa burguesia cria uma república democrática popular. E depois, de reforma em reforma, vão até socialismo e depois comunismo e viveremos felizes para sempre. E a social-democrata é de reforma em reforma, ampliando a democracia. E como diria Bernstein, a gente, quando perceber, já atravessamos a linha do Equador e estaremos no socialismo. Né? Os ratazanas que estão proliferando no Brasil dizem, tá vendo? Vocês nem perceberam que o Brasil já é socialista. Viu? Viu? É daí que vem essa hipótese dos reacionários que a gente tem pelo Brasil afora, né? Eles falam que Lula e Alckmin são comunistas e a gente já chegou no socialismo e nem percebeu. Mas, assim, a tese da social-democracia era essa, né? Vamos de reforma em reforma, ampliando, por meio da ampliação da democracia, até chegar ao socialismo e emancipação humana. As duas, as duas nos levaram do capitalismo ao capitalismo. Então, é feito. É, acreditar que as crises do capital abrem automaticamente janelas revolucionárias. Eu acho que essa é a mais polêmica de todas. Nem toquei no livro. Até porque a tese do André ainda não tinha ficado 100% pronta, porque é o André que trata disso. Não abre. E não me pergunte por quê, não, tô brincando. É, eu procurei, juro que eu procurei. Por toda a história. Fui atrás dos meus estudos mesmo, dos estudos porque eu tenho uma curta existência aqui no mundo. Então, fui estudar, procurei, não achei. Então, essa é outra questão que é espinhosa para o nosso século. Se a crise cíclica não abre janela revolucionária, se a crise cíclica, ao contrário de enfraquecer a relação social capitalista, fortalece, então onde é que está o antagonismo dessa bexiga, dessa sociedade, né? Como é que faz? Então, acho que é uma pergunta que nós temos que responder. É, E, sete, acreditar que o proletariado perdeu o protagonismo para os novos movimentos sociais identitários. Essa bem espinhosa essa questão, mas é, pelas observações que a gente tem a referência que a gente tem aqui é a tese da Joana, né? Classe não tem sexo nem cor. Mas assim, pela observação que a gente faz empírica, né? As grandes corporações transnacionais, como linha de frente, têm abraçado por força do movimento as pautas identitárias. Então, a questão é, as pautas identitárias têm que ser incorporadas
na luta anticapitalista. Nenhum de nós aqui tem dúvida sobre isso, tenho certeza absoluta. É, o que a gente está debatendo é se elas são de per si anticapitalistas. E as observações que a gente tem feito, tanto nos estudos quanto as observações empíricas, nos dizem que as pautas identitárias não são de per si anticapitalistas. Elas podem ser absorvidas pelo Estado capitalista, pode ser absorvida pelas grandes empresas, é, pode ser. Se puder, né, as personificações do capital constante, os capitalistas e seus ideólogos, enfim, eles usam nós contra nós e usam para valorizar o valor, usam para o lucro e para semear cisânia entre nós. Mas se eles são pressionados por nós, pelos próprios movimentos, eles aderem. Então, eu acabei de pegar uma matéria sobre a Uber fazendo campanha de vacinação, a Globo projetando até 2030 50 a 50% nas contratações, né? Para os negros, mulheres, o público LGBTQI+, eu não lembro, parece que tem mais um grupo que eu não, ainda não atualizei, mas enfim, é, você tem as grandes corporações já adotando essas pautas, né? As empresas de beleza, de moda, o marketing já estão incorporando. Então, qual é a questão para nós? Nós temos que, para quem é emancipacionista, incorporar as pautas e, eh, junto, ao mesmo tempo em que se faz a luta anticapitalista. Essa é a perspectiva que entendo que seria interessante, porque elas não são anticapitalistas como o proletariado não é ontologicamente anticapitalista. As pautas identitárias também não são anticapitalistas nesse sentido, né? Agora, é polêmico, eu sei, porque tem centenas de estudos, inclusive dizendo que a gente está voltando para a recolonização, para, enfim, que tem a ver com o nosso próximo ponto, tá? O 8 que eu listei aqui é identificar como sinônimo o capital industrial e indústria capitalista, ou capital industrial e capital investido no sistema fabril. E a minha geração fez muito. Aqui, essa percepção é base daquelas categorias que têm sido cunhadas na nossa época aqui, que é desindustrialização, reprimarização, recolonização, tecnofeudalismo. E tem uma série de categorias que são fundamentadas nessa ideia de que, como tem uma ampliação do setor de serviços, como tem Brasil, né, tendo linha de frente na exportação de produtos da agricultura, e entre outros, essa tese de enfraquecimento do setor industrial, no sentido de setor produção de valor de uso, está na base de uma série de elaborações, de categorias e que influenciam nas estratégias políticas, né? Então, acho que esse erro da nossa geração precisa ser corrigido, né? O proletário é aquele que produz mais-valia na relação ele é um vendedor de força de trabalho para um capitalista ou para um grupo deles, ou, né, que produz mais-valia. Não importa em que local ele atua, se é no entretenimento, se é no campo, na cidade, não importa onde. É a relação que define o capital industrial e não o, o local, o setor, né? Então, se o valor capital faz aquele movimento de se metamorfoseia em dinheiro, depois sai do dinheiro, vai para o meio de produção, matéria-prima,
e força de trabalho, né? E depois vai para as mercadorias grávidas de mais-valia. E depois volta para o mercado e volta para si mesmo, valorizado, né? Valor valorizado, o dinheiro com mais dinheiro, né? Fez esse ciclo completo, é capital industrial. Esse eu tive que recorrer a longas citações, porque teria que gastar uns 500 mil páginas para poder buscar na materialidade. Então, fui direto no Marx, né? Então, automaticamente, identificar fábrica e capital industrial está incorreto. É um erro da minha geração, né? O que vai no nono que eu coloquei aqui, que é achar que o proletário é o operário fabril. Então, se o operário fabril está sendo substituído por inteligência artificial daqui para trás, inteligência artificial, automação, eletrônica, motor a vapor, martelo de água e outros, desde lá do início, ele vai. Então, quer dizer que o proletariado está diminuindo e o Gore está certo. Adeus, proletariado, né? Então, eu sei que não é simples assim, mas a aceitação de que o proletariado está desaparecendo e perdendo força é muito mais forte quando a gente associa automaticamente o operário ao proletário, né? E aí, isso incorre em outras questões que nós vamos tratar agora, que é achar que quem ganha muito é menos explorado que quem ganha pouco, né? Quando na verdade, vos digo, quem ganha mais normalmente é mais explorado que quem ganha menos. O nível de conforto e de bem-estar do proletariado não está associado à exploração. Esse é um outro erro nosso, que a gente acha que é os ferrados que vão fazer a revolução. É verdade, não é? Quem está lascado está mais propenso a mudar o mundo, virar de ponta cabeça do que quem está relativamente bem, né? Mas assim, fala para mim, você conhece alguém no mundo que está bem, feliz, tranquilo e em paz, ganhando salário de aristocracia operária? Ou conhece? Se você conhecer alguém, me avisa, não é? Porque o capital degrada, o processo de valorização do valor degrada a humanidade, degrada o meio ambiente, nos tira qualquer tempo para lazer, assim, todo o tempo possível está sendo usado na valorização do valor, ou na redução, né, do processo de valorização. Fala a verdade, quem consegue ficar uma hora assistindo uma palestra? Tá todo mundo impaciente, pô, a gente não consegue, né? No máximo é 30 segundos. Por isso que a gente tem. Não, tô brincando. Brincadeiras à parte, o capital, né, subsumiu, a relação capitalista subsumiu as áreas da nossa vida e está nos matando, nos adoecendo, destruindo o meio ambiente. E aqui é para fechar, para cumprir minha promessa, porque as duas questões que entendo que são as mais espinhosas do nosso século que é para a gente responder. Se o proletariado não é ontologicamente revolucionário, meu amigo, então, a emancipação humana é possível? Eu termino o livro com essa pergunta, né? Tá. O que que a gente tem a nosso favor? O proletariado é classe fundamental na sociedade que vivemos, né? Fundamental em que sentido? Porque produz o capital, valoriza o valor, realiza para o capital. Nossa classe produz o capital, realiza, faz circular, realiza e está sempre valorizando o valor, né? Saindo do dinheiro para mais dinheiro, do valor para mais valor, enfim. É nós, né? Como diria os meus amigos aqui da rua, é nós. E produz os meios de subsistência que a humanidade precisa, né? Trabalho assalariado, seja ele formal ou não, né?
continua sendo, o vendedor de força de trabalho continua sendo a, o, o motor da produção, da existência humana e do capital. Então é classe fundamental. Tá, se ele não é ontologicamente revolucionário, aí a tarefa nossa é descobrir como é que faz, para nos convencer de que a humanidade está desaparecendo como humanidade, não como, né? Está parecendo um bando de Walking Dead. Essa galera aqui que está aí dizendo que tudo é comunista já é um bando de Walking Dead. Nós, produzindo e reproduzindo essa bexiga, estamos quase, né? Então, aqui está, eu acho, a nossa questão central. A outra é, se as crises cíclicas não abrem relação, não abrem janelas automaticamente as janelas revolucionárias, ao contrário, fortalecem a relação capitalista, e aqui acho que merece um parágrafozinho que é dizer que as relações sociais capitalistas vão bem e fortalecidas não quer dizer que a humanidade está bem, que a natureza vai bem. Quanto mais se desenvolve, se aperfeiçoa, se fortalece as relações sociais capitalistas, pior está a humanidade, pior está o meio ambiente, pior está o nosso habitat. Então, esse é um outro erro da nossa geração que eu nem coloquei aqui. A gente associa capitalismo desenvolvido a bem-estar social, relações capitalistas desenvolvidas a bem-estar. Não é? Então, não é verdade. Não é verdade. Então, eu acho que aqui está digamos, a esperança no sentido de esperança, possibilidade. A possibilidade que temos, para eu fechar a minha fala, que a possibilidade que temos de construir uma humanidade emancipada está no fato de o proletariado continuar sendo classe fundamental e no fato de, quanto mais se desenvolve essa relação capitalista, mais a humanidade empobrece intelectualmente, fisicamente, condições de existência mesmo. Nós estamos doentes, o mundo inteiro doente, né? Doente ou fisicamente ou psiquicamente, né? E, e a ameaça permanente de destruição da nossa, né, do nosso ambiente sendo transformado em valor o tempo todo, né? Quem olha agora para a faixa de Gaza, né, para a Cisjordânia e vê crianças sendo estilhaçadas por mísseis hipersônicos que dão louco para a Inglaterra, para Inglaterra não, que dão louco para as empresas todas do mundo, né? Cada criança arrebentada na faixa de Gaza, né? Está sendo arrebentada por mísseis e por ogivas e por, enfim, essa máquina de destruição que alimenta todos os dias o processo de valorização. Nós fizemos uma pesquisa rápida e vimos que a maior empresa estadunidense de armas tem plantas na Alemanha, na Austrália, na Inglaterra, em todos aqueles países que são os vacilões em condenar o Estado sionista. Pode olhar, eu aposto 11 contra 10 de que todo país que está vacilando para condenar o massacre em Gaza tem empresas que estão lucrando e altamente, e lucrando de forma fenomenal com esse massacre, né? Então, quer um antagonismo maior que esse? O André não está aqui, mas eu queria que ele tivesse, para falar que na tese dele não era o propósito dele, mas ele acho que achou o antagonismo da relação capitalista, não é entre proletário e capitalista, né? Proletário e burguês. É entre a relação social capitalista e a humanidade, né? Porque ele diz ali que o capital mata seu produtor. Não mata, só que ele não mata assim, não é tiro de misericórdia, né? Vai lá e puf, você está sofrendo,
fuzila, não, ele vai matando aos pouquinhos. Porque ao extrair valor e ao extenuar a nossa classe no mundo inteiro, o capital degrada a humanidade. Degrada ao ponto do cara, a moça falar para ele, não, não quero mais você, ele, puf, mata ela. Não é? Cara, não é mais humano uma pessoa dessa. Né? É, sabe? Aterrorizar, enfim. Esse é um exemplo. O cara ali, ó, tem um moleque correndo ali, esse moleque tava te xingando lá, puf. O cara na feira, policial saindo bêbado do, da boate e atira no moleque que tava na feira 5 horas da manhã trabalhando para tirar a sobrevivência dele. Cara, não é? Essa humanidade nós não queremos para nós, não é humanidade. Então, a relação social capitalista degrada a humanidade, extenua a gente no trabalho e não nos permite ser humanos. Então, acho que aí está o antagonismo dessa relação social, ao que parece. Né? Quero terminar minha prosa com uma frase de um personagem de um filme chamado Queimada, que é o José Dolores. José Dolores ele lidera uma revolução numa ilha contra a escravidão, incentivado por um inglês, vivido pelo Marlon Brando, se não estou enganado. Não, não é Marlon Brando. Ah, não lembro. Melhor não lembrar os atores. Minha memória já não está. Acho que o alemão está me pegando aqui, mas assim. é, O José Dolores ele lidera uma revolução anti-escravocrata, apoiado em aliança com a burguesia nacional da ilha, e ele chega vitorioso. E aí os caras, vamos lá então, seu general, o senhor foi muito importante na nossa luta, a burguesia nacional capitalista fala para ele. Então, o que que o senhor quer? Aí ele, não, 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 ele rejeita tudo. E o inglês fala para ele, tá legal, você vai... Quem que vai ser seu ministro da educação? Esse aqui? Analfabeto? Quem vai ser seu ministro da indústria? Esse aqui? Não sabe nem ler. E quem vai ser seu... fazer negócios com açúcar? Internacionais? Esse aqui? Não sabe nem fazer conta, só sabe atirar. José Dolores, a civilização é um negócio complicado. Tem que aprender a viver nela, tá, tá, tá. Aí ele fica ali, quer matar todo mundo, mas fala, pensa e tá bom, vamos entregar as armas e vai embora. 10 anos depois, ele lidera uma revolução agora para a conquista do socialismo. E o inglês chega para conhecê-lo. Fala, 10 anos é muito tempo, vamos, porque o cara é um adido daqueles melhores que o sistema tem, né? Aí ele prende lá um moço que é de origem indígena e pergunta: o que que o José Dolores diz? Hã? Aí ele diz: ó, José Dolores diz que um homem que trabalha para o outro, mesmo recebendo o nome de trabalhador, continua quase como escravo, continua escravo. Conceitualmente está errado, mas todos nós entendemos. O que mais ele diz? Ele diz que a gente devia cortar cabeças ao invés de cana. Ah, é? E o que mais? Ele diz que é melhor você saber onde quer chegar e não ter como, do que ter como chegar e não saber onde quer ir. E é isso aí. Então, é o que eu penso, né? É melhor a gente saber onde a gente quer chegar e ainda não ter como, do que ter como ganhar todas as eleições e pronto, e ficar assim nessa. Essa é por minha conta, né? O Zé Dolores não falou isso. É, E é isso. É isso aí, pessoal. Vim de longe, vou mais longe. Quem tem fé vai esperar. Escrevendo numa conta pra junto a gente cobrar. No dia que já vem vindo, que esse mundo vai virar. No dia que já vem vindo, que esse mundo vai virar. Marinheiro, marinheiro,
quero ver você no mar. Eu também sou marinheiro, eu também sei governar.